mais uma vez com os irmãos e poder engrandecer a Jesus Cristo pela oportunidade que nos concede de uma vez mais ministrar a sua santa e poderosa palavra. Quero louvar ao Senhor pela vida do pastor, que sempre nos recebe com carinho, com apreço. Deus abençoe sua vida e sua casa. Todos os obreiros, Deus continue honrando. Karine, depois do culto a gente vai conversar, que você sempre me pega assim, né, na curva. Ela consegue achar, gente. Estava em casa, descansando. E ela está em casa hoje, como é que vai falar não? Não tem como falar não, né? Deus abençoe sua vida sempre. Pastor Hamilton, uma honra rever a sua pessoa. No final do culto a gente conversa. Deus abençoe. Meus irmãos, Evangelho de João, capítulo 11, nós iremos ler o versículo 3 e 4. Bendito seja o nome de Jesus. E depois iremos ler o versículo 43 e 44 para a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3 e 4 e versículos 43 e 44 para a nossa meditação. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Todos acharam? Diga amém. Diz a palavra do Senhor: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E o defunto, versículo 4 agora, errou ali, eu estou lendo aqui no telão. Versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Versículo 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E você diz amém? Sente-se, queridos, em o nome de Jesus. Me dê a sua atenção nesse momento, para que possamos introduzir esta mensagem aos vossos corações e aplicar aquilo que Deus colocou no meu coração aos irmãos. Todos nós que estamos aqui já ouvimos alguma coisa acerca desse texto. Esse texto é tão rico que nós já ouvimos cânticos, já ouvimos louvores, até a harpa tem louvores acerca deste acontecimento. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para o texto sagrado, nós encontramos algumas verdades que são latentes para a nossa vida. Em todo o acontecimento deste culto, em tudo que está acontecendo, Deus colocou essa mensagem no meu coração, para que pudéssemos discorrer algumas coisas que de fato Deus quer fazer, não só na vida daqueles que se encontram enfermos, que também estão internados no hospital, mas na vida de vocês, de nós que estamos aqui esta noite, engrandecendo o nome do Senhor. Segundo a Bíblia, a família que se trata o texto, a saber, Lázaro, Marta e Maria, era uma família distinta naquela região. Bem, verdade é que mesmo sendo eles distintos, era uma família que vivia em uma aldeia. O que nós vamos perceber então é que eles moram em uma aldeia, e esta aldeia era uma aldeia conhecida como a aldeia de Betânia. Segundo a Bíblia Sagrada, esta aldeia, ela não recebia
visitações anuais de gente importante daquela sociedade naquele tempo. Não existe nenhum relato histórico e nenhum relato depois da ida de Jesus, alguma visitação à aldeia de Betânia. O que nos parece que sacerdotes não entravam na aldeia, escribas não iam na aldeia, fariseus não iam na aldeia. Pessoas que tinham relevância tanto para a sociedade judaica como para os romanos, não tinham costume de ir numa aldeia ou na aldeia de Betânia. O que nos faz perceber um ato do próprio Cristo, que, segundo a palavra do Senhor, a Bíblia vai nos mostrar que como as pessoas que tinham uma posição social de relevância na sociedade, que não iam em qualquer lugar ou nenhum lugar que pudesse então chamar atenção, a palavra do Senhor vai nos mostrar que o primeiro relato que se verbaliza o nome Betânia é quando Jesus vai para esta aldeia. Por mais que essa aldeia é distinta e tem moradores importantes, mas não tanto quanto importantes, o primeiro relato do nome aldeia Betânia foi quando Jesus foi na casa de um homem que tinha uma condição e ele também residia em Betânia. O que nós vamos perceber na Bíblia é que Jesus Cristo tomou a decisão de ir na aldeia de Betânia. O que vale nos trazer aqui neste momento, nesta introdução, é que, comparando a aldeia com um bairro, com uma cidade, com uma capital, dentre todos, a aldeia de Betânia é o menor de todos. Então, menor população, menor poder aquisitivo, pessoas que não têm tanta relevância, eles são menores e a aldeia também é a menor. Mas, mesmo sendo os menores comparado com tantas outras cidades, segundo a Bíblia, Jesus decidiu entrar em Betânia. Não foi ideia dos discípulos, não foi ideia de algum amigo, mas foi uma decisão de Jesus entrar em Betânia. O que vale dizer aos irmãos que por mais que a aldeia é pequena, que não tem tanto valor como uma cidade, como uma capital, como um bairro, por mais que eram pequenos, a palavra do Senhor vai nos mostrar que mesmo ela sendo pequena, conseguiu comportar a presença de Jesus. Por quê? Porque Jesus, aonde ele passa, aonde ele vai, uma multidão acompanha Jesus, pelos sinais que estão no seu ministério, pelos sinais que acompanham a pessoa de Jesus. Então, aonde ele vai, tem uma multidão seguindo Jesus, mas a aldeia que é pequena recebe Jesus, acolhe Jesus. Isso aqui é lindo. Por que é lindo? Porque olhando para a aldeia pequena, isso faz-nos também olhar para a nossa vida. Quando você olha para você, olha para a tua casa, olha para a tua condição e começa a fazer comparativos com outras pessoas, ou com outras pessoas que têm uma posição maior do que a sua, você diz, nada disso, eu sou menor, eu sou pequeno, comparado a fulano, não tem como. Só que eu glorifico a Deus esta noite, que você mesmo sendo pequeno, mesmo sendo menor, ainda consegue carregar Jesus tão grande dentro de você. É pequeno de verdade, é o menor de verdade, mas uma coisa você pode se alegrar e dizer, eu sou pequeno, mas eu tenho Jesus na minha vida. Eu sou menor, mas carrego Jesus na minha vida. Mesmo sendo pequeno, o que nos faz entender é que mesmo dentro da nossa pequenez, existe alguém tão grande,
tão poderoso que nunca vai abrir mão de você, mesmo você sendo menor, mesmo você sendo pequeno. Jesus te acompanha por onde você estiver. Jesus vai com você aonde você for. Ter a presença de Jesus é ter a melhor companhia da vida. Sendo pequeno, tendo um Deus grande que pode, que faz, que realiza, que opera todas as coisas. E qual é o valor disso? Está aqui. Porque quando alguém olhar para você e dizer, fulano é tão pequeno, ciclano é tão pequena, mas alguém vai dizer, é pequeno, mas carrega um Deus grande, que só opera coisas grandes, que só faz coisas grandes, que só realiza coisas grandes. E vale dizer, irmãos, que nesse domingo vai pegar quem precisar, que Deus trouxe gente pequena para glorificar ao nome dele, e está te dizendo, tu chegou pequeno, vai embora pequeno, mas com a vitória maior do que você imagina. Tem coisa grande para acontecer na tua história, tem coisas grandes para acontecer na tua casa, tem coisas poderosas para acontecer em você. Quantos creem nesta verbalização, glorifique e exalte o nome de Jesus. Jesus, então, quando entra em Betânia, ele muda toda a logística de Betânia. Toda Betânia vai sofrer uma transformação, tudo por causa da presença de Jesus. Logo que Jesus chega em Betânia, quem não nota Betânia vai notar. Quem não vê Betânia vai ver. Quem não dá valor a Betânia vai passar a dar valor. Por quê? Por causa da presença de Jesus. A presença de Jesus, ela faz isso. Ela faz gente que não é notada ser notada. Ela faz gente que não é vista ser vista. Ela faz gente que alguém olhe para você e diz assim, rapaz, eu não via fulano, mas agora eu comecei a enxergar ela. Não é porque você cresceu muito, não, é só porque Jesus está contigo. E por causa dessa presença, quem não te via, te vê. Quem não te observava, passa a te observar. Quem não tinha motivo para falar de você, passa a falar. Que é isso? Tudo por causa da presença de Jesus. E por causa da presença de Jesus, a Betânia cresceu tanto, a aldeia cresceu tanto, a aldeia passou a ser olhada tão profundamente, que o que está acontecendo na aldeia de Betânia é notificado lá em Jerusalém. Eu acho isso lindo, gente. Por quê? Eu vou repetir essa palavra. A aldeia era pequena antes da chegada de Jesus. Ninguém olhava, ninguém via, ninguém tratava, ninguém queria saber, ninguém queria visitar. Mas depois que Jesus chegou, quem não olha passa a olhar, quem não vê passa a ver, quem não quer passa a querer. E todo mundo agora começa a olhar para a aldeia de Betânia por causa da presença de Jesus. E o que vai chamar a atenção é que o que está acontecendo em Betânia, chega a notificação lá em Jerusalém. Parece que vejo que quando a notificação chega em Jerusalém, as pessoas começam a dizer, meu irmão, está acontecendo algo diferente. Por quê? Porque tem gente saindo de Jerusalém para ir fazer culto em Betânia. Como é que é o negócio? O povo está saindo daqui de Jerusalém, mas a gente tem o templo para adorar. Aí eles vão dizer, mas lá tem Jesus para operar milagre. Aleluia! Eu vou repetir para você pegar isso aqui. Quem está em Jerusalém está encucado, porque o povo está saindo de Jerusalém, indo para Betânia, está se perguntando, por quê que eles estão indo em Betânia se a gente tem templo aqui para adorar, se a gente tem templo aqui para sacrificar? Alguém levanta e vai dizer, é porque lá tem Jesus que opera milagre, que faz cura, que faz cego enxergar, que ainda tem poder de levantar paralítico e também ressuscita morto. Então tudo que está acontecendo em Betânia por causa de Jesus o povo começa a olhar para Betânia por causa da presença de Jesus. E os sacerdotes têm uma ideia. Qual é a ideia? A gente tem que matar Jesus. Porque se a gente matar Jesus, este povo para de querer crescer tanto, de viver essa afã que eles estão vivendo. Então perceba, a visibilidade dos sacerdotes se a gente matar Jesus em Betânia, tudo que está acontecendo em Betânia para. Eu vou repetir. Se a gente matar Jesus em Betânia, tudo que está acontecendo em Betânia
para. Agora olhe para mim. Você já percebeu que o mundo espiritual, ele age da mesma forma que esses sacerdotes agiram contra a aldeia de Betânia? Como? O diabo olha para você e está te vendo. Ele é tão pequeno, mas coisas tão grandes estão acontecendo na vida dela. Ele está vendo que você está evoluindo espiritualmente. Ele está vendo que você está crescendo emocionalmente. Ele está vendo que você está crescendo financeiramente. E isso tudo traz um incômodo, não só no mundo espiritual, como no mundo físico, como no mundo emocional. Então isso tudo vai fazer com que aonde as pessoas não olhavam, passe a olhar. A ideia é, só tem um jeito de parar eles. Esse pequenininho aí só vai parar de um jeito. E alguém pergunta, como é que para ele? Se a gente conseguir matar Jesus dentro dele, ele para. Se a gente conseguir matar Jesus nela, ela para. Só que tem uma ideia, meu irmão. Eles vão tentar de todo jeito fazer você parar. Mas enquanto Jesus estiver vivo aqui, eu posso estar fraco, mas eu ainda continuo caminhando. Eu posso estar enfermo, mas Jesus ainda continua dentro de mim. O que vale é, Jesus não pode morrer dentro de nós, porque o combustível que te mantém de pé, o combustível que te mantém caminhando, o combustível que vai te dar força para ir adiante, ainda continua sendo Jesus. Ele está vivo aí? Jesus está vivo aí dentro de você. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu vou dar continuidade, mas eu preciso entender se Jesus está vivo aí em você. Eu preciso entender se Jesus ainda está vivo dentro de você. Então eu quero, com muita audácia e autoridade do Espírito, que você diga para pelo menos 3 pessoas. Diga para ele, aconteça o que acontecer. Não diga com mais graça, diga, aconteça o que acontecer. Não permita que matem Jesus dentro de você. Diga para ele, a essência da vida ainda está em Jesus. A essência da vida ainda é Jesus. A essência da vitória ainda é Jesus. A essência do milagre ainda é Jesus. A essência da cura ainda é Jesus. A essência das maravilhas ainda é Jesus. Pode se levantar o inferno, a medicina pode dizer que não tem jeito, o advogado pode dizer não dá para mim, vamos arquivar. Mas se Jesus estiver vivo dentro de você, o que os homens disser que não pode, Jesus vai dizer, deixa que eu opero, deixa que eu faço. Jesus, aleluia. A palavra do Senhor vai nos mostrar que eles então entenderam, mata Jesus que tudo acaba, mata Jesus que tudo termina. Então quando souberam dessa notícia, o que eles fizeram? Os principais da aldeia de Betânia vão pedir para Jesus, Jesus se retira. Por que Jesus? A gente suporta não ter a tua presença por um momento, a gente não vai suportar por agora ter a tua morte. É melhor estar longe da tua presença do que não ter a tua presença. O que é isso? Ela disse, Jesus, nós não queremos ver o Senhor morrer. Então Jesus sai de Betânia e vai para Cafarnaum. Quando Jesus sai de Betânia e vai para Cafarnaum, diz a Bíblia que Lázaro foi acometido de uma enfermidade. A ciência não diz que enfermidade era que Lázaro tinha, mas eu, como um bom pesquisador das escrituras sagradas, eu peguei um dicionário africano, e esse dicionário africano relata, eu não vou dizer que é verdade, mas eu vou dizer o que eles relataram, que é possível que a enfermidade de Lázaro era uma enfermidade que hoje tem solução, mas naquele tempo não tinha solução. Qual? Febre amarela. Era uma doença que começava, mas eles não conseguiam diagnosticar, não sabiam de onde vinha. É uma suposição. Porém, todavia, o que a
Bíblia vai nos revelar é que ninguém na medicina naquele tempo trouxe a solução para a enfermidade de Lázaro. Cada dia que se passa, Lázaro piora. Cada dia que se passa, a enfermidade toma espaço. Cada dia que se passa, o médico olha e diz: não vai dar jeito, não tem jeito. Até que as irmãs olha uma para outra e vai dizer: só tem jeito para um esse negócio aí. Só um pode resolver esse problema. As irmãs, uma olha para outra e diz: você entendeu? Ela diz: eu entendi. Chama um servo e vai chamar o servo e vai dizer: vai até Jesus e fala para ele o que está acontecendo. O servo chega até Jesus e vai dar a notícia para Jesus. Quando o servo dá notícia para Jesus, ele vai dizer: Jesus, aquele a quem tu tanto amas está enfermo. Eu repito a fala do servo. O servo chega até Jesus e diz para ele: aquele a quem tu tanto amas está enfermo. Ora, senhoras e senhores, segundo a Bíblia, Jesus sabia quem era Lázaro. Jesus conhecia Lázaro. Jesus tinha amizade, intimidade com Lázaro. Por que as irmãs de Jesus disseram para o servo: você não vai falar que é Lázaro, você vai falar o quê? Fala que é quem tu amas. Quem tu amas por quê? Meu irmão, eu nunca vi uma pessoa, eu nunca vi alguém que tem sentimento por outra e você recebe uma notícia: olha, quem tu ama, quem tu tem apreço, quem tu tem intimidade, está à beira da morte. Ô meu irmão, é de duvidar. Qualquer um de nós que estamos aqui ouvindo a mensagem, a palavra, se alguém que você ama, tua mãe, teu pai, teus filhos, teu avô, gente do teu coração, alguém te liga e diz: está acontecendo isso com fulano, você vai dizer: Deus, toma o meu culto aqui. Mas a tua primeira reação é sair e ir atender. Por quê? É quem tu amas. Sabe qual é a intenção dessas irmãs? Elas estão dizendo: Jesus, não é qualquer um da aldeia, não é qualquer um daqui, é quem tu tem intimidade, é quem tu tem afinidade. Ô meu irmão, eu nunca vi o céu não atender quem ele não tem intimidade. Se ele ouve a oração de um justo, muito mais de quem ele ama. Se ele ouve a oração do justo, muito mais de quem ele tem intimidade. Quando Jesus olha para a notícia, como que é o negócio? Quem eu amo está enfermo? É. Quem eu amo está quase morrendo? Tá. Aí Jesus vai dizer: fica tranquilo. Por quê? Essa enfermidade não é para a morte. Era para você ter dado glória a Deus melhor, mas eu vou repetir. Alguém chegou dizendo: tem mais jeito não, está quase morrendo. E Jesus, não é qualquer um, é quem tu ama, é quem tu tem amizade, é quem tu tem apreço. Aí Jesus vai olhar e vai dizer: tu não trouxe a mensagem? Sim, agora tu vai levar a mensagem. Qual? Esta enfermidade não é para a morte. Se o servo pergunta, ele ia perguntar: é para quem então? É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus, você vai ter que me ajudar a pregar agora. Eu só vou pedir agora e não vou pedir mais. Pega na mão de alguém e diga para ele assim: ó, lá vem uma profecia para tua casa. Diga isso para ele. Diga, mas diga com fé. Lá vem uma profecia para tua casa. Diga para ele: assim te diz o Senhor. Alguém tentou colocar ponto final na tua história. Alguém tentou colocar ponto final na tua família. Mas Deus te trouxe aqui neste culto para te dizer: essa história não vai terminar desse jeito. Essa história não vai terminar assim. Tudo que o médico não pode fazer, tudo que os homens não podem fazer, Deus vai realizar. A glória de Deus vai entrar lá. A glória de Deus vai entrar lá. Esse problema homem não resolve,
mas a glória de Deus vai... Puricanto e achomenta. A presença de Deus vai entrar lá. Você pode levantar a mão para o céu. Uriclamante obedefaçuia. A glória do Senhor está entrando nesta situação. Quem disse que acabou? Quem disse que não tem jeito? Jesus está dizendo: isso é para a glória de Deus se manifestar na tua casa. A glória vai entrar. A glória vai entrar. A glória de Deus vai resolver. Quantos creem, diga amém. Quantos creem que esse problema é para a glória de Deus? Diga glória a Deus. Só que a partir desse momento eu vou terminar a mensagem no tempo que me foi dado. Eu falei disso tudo e para você glorificar, para a gente chegar aqui. Jesus falou para o servo, e o servo virou mensageiro, e falou para as irmãs. Porque, meu pastor, o que as irmãs querem com Jesus é convencê-lo que ele tinha que sair de Cafarnaum e voltar para Betânia urgentemente. Só que Jesus, ele não volta com a sua presença humana. Jesus, ele volta de outro jeito. E o texto diz que Jesus verbalizou, não foi outra pessoa, foi Jesus. O que ele disse? Essa enfermidade não é morte, não. É para quê? É para a glória de Deus. Quando a Bíblia diz assim, ó, esta enfermidade não é para a morte, a tradução desta frase é: esta enfermidade não terminará em morte. Sabe o que a Bíblia está revelando para a gente? Jesus disse, não terminará em morte. Mas sabe o que diz a Bíblia? Lázaro morre, gente. E a pergunta que não quer calar é: por que Lázaro morreu se Jesus disse, não vai terminar em morte? Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos aqui. Vocês são maduros. Vocês conhecem Deus e Bíblia. Por que tem coisas que Deus diz assim, ó, eu vou fazer isso na tua vida? E a pergunta é, por que não acontece, gente? Por que Deus fala, eu vou mudar a tua história, eu vou te levantar, eu vou te dar... Se não tem família, eu vou te dar uma família. Se não tem emprego, eu vou te dar emprego. Se não tem casa, eu vou te dar casa. Mas o problema é, por que não acontece? Será que Deus falha com a palavra dele? Será que a Bíblia está errada? Porque o texto está dizendo, não vai acabar em morte, não. Só que Lázaro morre, gente. Pergunta que não quer calar é, por que tem coisas que Deus fala para a gente, não vai acontecer desse jeito, mas acontece. Eu vou te dizer. Porque as irmãs, quando diz para Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo, elas querem que Jesus saia e vai. Por quê? Elas estão acostumadas a aprender com a presença de Jesus. Se elas veem Jesus chegando, Lázaro ainda estando enfermo, ela diz, acabou, está curado. Só que Jesus não vai, porque ele quer ensinar uma coisa para elas. E o que Jesus quer ensinar? Ele não vai de corpo presente, mas ele vai com a palavra. Ele não vai humanamente com o corpo dele, chega lá, cheguei, irmãs, mas ele libera a palavra. E outra coisa que eu quero dizer aos irmãos, é muito fácil a gente crer naquilo que a gente toca, naquilo que a gente apalpa, do que crer naquilo que Deus está dizendo, vai acontecer. Urai chomanto, senduricanto e achoprefassarabia. Ah, meu irmão, nos últimos dias, o espírito de Tomé quer permear pelas igrejas, dizendo, quando eu tocar eu vou crer.
Quando acontecer eu vou crer. Mas ainda tem uma igreja que não anda pela visão, mas anda pela fé. E está dizendo, se é a palavra eu estou crendo. Se é a palavra vai acontecer. Se é a palavra, tem milagre para acontecer na tua história. Urimi clama narachore candaramahaçuia. Quando Lázaro morreu, Jesus sabia, mesmo não estando em Betânia. Por que Jesus sabia? Foi dito aqui umas 3 vezes, eu vou falar. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando ela tocou em Jesus, fez o quê? Jesus parou. Quando Jesus parou, ele disse assim, ó, alguém me tocou. Só que tinha uma multidão oprimindo Jesus. Aí Jesus disse, alguém me tocou. Aí o Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer assim, como é que o senhor vai dizer que alguém te tocou se a multidão está te apertando? Jesus está dizendo, alguém me tocou. Porque de mim, calamante ouva sébria, saiu virtude. Quando Jesus libera a palavra, ele libera com virtude. Para o milagre acontecer pela palavra, Jesus vai dizer, não preciso ir em Betânia porque a palavra já operou. Mas como não houve testificação com a virtude, Jesus diz, a gente tem que voltar lá em Betânia. O discípulo vai dizer, vamos fazer o que lá? Estão querendo te matar. Aí Jesus vai dizer, porque a gente precisa acordar o nosso amigo do sono. Aí Pedro diz assim, se é para acordar do sono, deixa ele levantar sozinho. Porque eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Aí Jesus foi e falou assim, não, ele morreu e eu vou ressuscitar ele. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus disse que não ia terminar em morte. Só que tem coisas que não era para acontecer através da tua fé. Mas como tu permitiu acontecer pela tua fé ser menor do que um grão de mostarda, Jesus diz assim, ó, eu dei a minha palavra e eu vou até o final com uma palavra. Não vai terminar desse jeito. Não vai terminar. Levante a mão aí para o céu. Levanta a mão aí para o céu. Irmão, recebe isso aqui. Tem horas da nossa vida que se não funcionar com a tua fé, fica tranquilo. Se Deus colocou a palavra dele na situação que tu está vivendo, ele está dizendo, é pelo zelo da minha palavra que eu levanto de novo. É pelo zelo com a minha palavra que eu curo. É pelo zelo com a minha palavra que eu ressuscito. É pelo zelo com a minha palavra que eu dou vitória. É pelo zelo com a minha palavra que milagres vão acontecer. Deus é zeloso com a sua palavra. Você precisa entender isso aqui. Não é pelo muito que eu faço, mas quando Deus coloca a palavra dele envolvida em qualquer situação da minha vida, eu posso até falhar. Só que o inferno já entrou em desespero. Tu tá nem vendo. Só que na visão espiritual, o inimigo sabe como é que tá? Eu não queria que ela fosse no culto hoje. Porque como você vem no culto hoje, tu tá ouvindo uma palavra como essa, e Deus está te dizendo assim, ó, não é mérito teu. É o quê? É misericórdia minha na tua vida. E pela minha palavra, o que o inimigo decretou para não acontecer, Deus já disse, a minha palavra ainda está de pé. Vou levantar de novo. Vou restaurar mais uma vez. Irmão, eu vou liberar isso aqui porque tem algo para acontecer essa semana nessa igreja. O Senhor está mandando eu dizer, tem coisas extraordinárias para acontecer na tua vida. Tudo por causa do empenho da palavra de Deus na tua vida. Não haverá morte. Deus está entrando nesta situação. Quem pode adorar a Jesus? Quem pode adorar a esse Deus aí? Jesus Cristo, quando chega lá, Maria e Marta vai dar tanto, entender tanto que foi a falta da presença de Jesus que fez com que Lázaro morresse, que quando Jesus chega, ela disse assim, Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vai dizer, é? Sabe o que Marta está dizendo para Jesus e Maria? Vocês estão então dizendo que Lázaro só morreu por causa da falta da presença de Jesus. Elas querem culpar Jesus, irmão.
Só que Jesus não foi com o corpo presente, mas liberou a palavra. Não terminará em morte. Então o problema não é falta da presença. É o quê? Falta de credibilidade na palavra. Aí Jesus vai dizer assim, mas eu não ensinei para vocês. O que você ensinou, Jesus? Eu ensinei para vocês que ainda que o morto esteja morto, crendo na minha palavra, vai ressuscitar. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Jesus está dizendo, sabe o quê? Que Lázaro vai ressuscitar já não é mais pela fé das irmãs, é pela fé do que está morto. Lázaro morreu e Jesus disse assim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus está dizendo, não é pela fé da Marta, não é pela fé da Maria, mas era pela fé do morto que morreu, que eu vou levantar ele de novo. Jesus passa deles, chora com eles. Quando Jesus entra lá, diz o texto que Jesus olha para o coveiro e diz, tira a pedra. Quando manda tirar a pedra, todo mundo diz, Jesus já cheira mal, fica tranquilo. Quando tira a pedra, diz a Bíblia, e clamando Jesus em alta voz. E Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lá vai Lázaro, meu irmão, rosto atado, mãos atadas, pés atados. Eu não sei como ele chegou lá fora, eu só sei que ele saiu de dentro do túmulo e já estava do lado de fora, todo atado, todo amarrado, mas disse, quem tem vida não vive em ambiente de morte. Vem para fora, vem para fora, vem para fora. Lázaro chegou todo atado, mas quando chegou atado, Jesus olhou para quem estava do lado dele e disse, desatai-o. Tiraram a atadura dos olhos, atadura das mãos, atadura dos pés, e Jesus disse, deixai-o ir. A pergunta é, vai para onde? Sabe o que o texto está dizendo para nós? Que Jesus não obrigou Lázaro a ficar com ele, porque ele disse, deixai-o ir. Só que a partir dali, aonde Jesus vai, Lázaro está com ele. Aonde Jesus entra, Lázaro entra com ele. Pedro disse desse jeito, para onde a gente vai, se só tu tem a palavra de vida eterna? O que eu aprendo com a Bíblia é, uma vez que eu tive encontro com Jesus, não tem como se apartar da presença de Jesus. Oh, aleluia! Uma vez que a presença de Jesus entrou na minha vida, na minha história, na minha casa, o inimigo pode até tentar frustrar o meu sonho, mas você vai dizer, da presença de Jesus eu não abro mão, da presença de Jesus eu não saio. Lázaro viveu o milagre, viveu outra vez e ainda serviu de testemunho para receber outras pessoas na presença de Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você pode engrandecer a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus por isso? Hoje haverá milagre na tua casa, haverá milagre na tua família. Glorifique a Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de... Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração, você que está sobre os seus pés. Nós já oramos aqui pela jovem que está no UPA, é o UPA que ela está. Como é o nome dela mesmo? Rosana. Rosana. Ora vem. Você vai orar pela sua família. Só que eu vou ser audacioso aqui, irmão. Eu vou ser audacioso. Porque Jesus não me deu essa palavra para me ministrar e não usar a minha fé.
Deus falou no meu coração que essa semana essa igreja vai viver um testemunho de milagre grandioso. Quando fala dessa igreja, fala quem está envolvido com essa igreja. Então isso remota você, sua casa, sua família. Só que o Deus dessa casa está indo ao encontro da Rosana. Isso aqui não é palavra, aleluia, para te convencer, para te emocionar, não. Isso aqui é texto bíblico. Porque a minha palavra pode falhar, mas a de Deus não falha. E outra coisa, a Bíblia diz, tu pode julgar a profecia. Se a profecia que eu estou falando aqui não é de Deus, não vai acontecer com a Rosana. Mas se essa profecia é de Deus, haverá sinais de milagres na vida da Rosana. Eu não vou envolver a fé do pastor, é minha fé. O Espírito de Deus vai até o encontro da Rosana. Você vai olhar para a tua casa agora. Eu vou orar por você. Coloca a mão sobre o seu peito. Pai, no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus clamou o nome de Lázaro. E ele fez isso, Senhor, não é porque o Senhor não atendia ele, mas para aqueles que estavam ali com ele, cresce dele. Para essa igreja entender que tu ainda é Deus nesse lugar, Senhor. Vai ao encontro da Rosana. Vai ao encontro da Rosana. Mexe na estrutura óssea, nos batimentos cardíacos. Toma pressão arterial. Eu não sei como o Senhor vai fazer, eu só sei que o Senhor vai de encontro dela agora. Tu é Deus de milagre. Ó Pai, no nome de Jesus, essa semana esta igreja verá sinais de maravilha na sua história. Ó Pai, no próximo culto pessoas vai contar testemunho aqui, Senhor. Porque o Senhor está falando muito forte na minha alma. Tem coisas extraordinárias para acontecer. Então, Pai, no nome de Jesus, opera segundo a tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Quem está crendo vai aplaudir o melhor que você puder. Em nome de Jesus.